Olá a todos, o meu nome é Tayane Carvalho de Oliveira, sou estudante do curso de Pedagogia, estou no 5º semestre, estudo na Universidade São Judas Tadeu, campus Moca. A minha orientadora de estágio é a Cristiane Simões. Neste vídeo, irei abordar o tema alfabetização e letramento. Antes do surgimento dos termos alfabetização e letramento, as pessoas eram classificadas em alfabetizadas ou analfabetas, por saberem ou não escrever o próprio nome, condição para que se pudesse votar e escolher os governantes. Na década de 80, propagou-se o termo analfabeto funcional, para caracterizar pessoas que sabiam escrever o próprio nome e identificar letras, porém não sabiam fazer o uso da leitura e da escrita de textos simples. O analfabeto funcional não consegue extrair sentido das palavras e colocar ideias, pois não faz uso do sistema de escrita. Com o passar dos anos, foi possível observar que a permanência dos alunos no ambiente escolar não era suficiente para que os estudantes se apropriassem dos diferentes tipos de leitura produzidos em diversas circunstâncias. Surge assim a palavra letramento, para designar aqueles que adquiriam tal capacidade de ler e compreender os diversos gêneros textuais. A palavra letramento foi usada pela primeira vez por Mary Cato, há 34 anos atrás, no livro No Mundo da Escrita, uma perspectiva psicolinguística. Leda Teofone foi a primeira a estabelecer diferença entre alfabetização e letramento, na obra Adultos Não Alfabetizados, O Avesso do Avesso. Para a pesquisadora e educadora mineira Magda Soares, a alfabetização consiste na identificação das relações fonema e grafema, som e letra. Magda Soares foi a primeira a empregar o termo letramento no Brasil. Portanto, alfabetizado é aquele que tem a habilidade de codificação e decodificação. Codificação é a capacidade de transformar os fonemas em letras, e decodificação trata-se de transformar a letra em som. O letramento é a imersão do educando na cultura. O indivíduo alcança depois de se familiarizar com a escrita e a leitura, possuindo uma maior experiência para desenvolver as práticas do seu uso nos mais diversos contextos sociais. Ou seja, é aquele capaz de reconhecer o gênero do texto, se o texto é uma narrativa, se é um texto descritivo ou expositivo. Além disso, a prática de leitura desenvolve neste indivíduo o senso crítico. Compreendendo a diferença entre os termos alfabetização e letramento, podemos afirmar que o indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado. Alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever. Já o indivíduo letrado é aquele que usa socialmente a leitura e a escrita. Pratica a leitura e a escrita de acordo com as demandas sociais. A partir disso, proponho neste vídeo responder a seguinte questão: como alfabetizar letrando na modalidade EJA? O primeiro passo é mapear o processo de aprendizagem dos alunos. Como o professor pode fazer isso? Através de um diagnóstico, onde ele irá enxergar as dificuldades que o aluno apresenta e assim ele vai compreender o nível de escrita que o aluno está. Se é o nível pré-silábico, se é o nível silábico, se é o nível silábico alfabético ou o nível alfabético. É importante destacar que este mapeamento
ele vai ser essencial para o planejamento do professor, porque de acordo com as dificuldades que aquele aluno possui, o professor vai criar estratégias para que a aprendizagem ocorra de fato. A organização da sala de aula é outro fator muito importante. O professor poderá analisar, neste aspecto, como ele vai organizar os alunos, se vai ser individualmente, se vai ser em dupla, se a sala vai ser organizada em U ou em grupos de acordo com o nível de escrita que se encontram. Outro aspecto importante é o suporte de leitura que o professor deve deixar no ambiente, na sala de aula. São as letras móveis, os números, rótulos e livros para que os alunos possam folhear. Os suportes de leitura também são suportes de pesquisa. O aluno ele está com alguma dificuldade, então ele vai nesse cantinho, ele pega as letras móveis, ele pega os números e ele usa aquele material para desenvolver a sua aprendizagem. Para alfabetizar e letrar, é de suma importância dar condições que favoreçam a aquisição de conhecimento aos estudantes, enriquecendo o ambiente com jogos, cartazes e revistas. E o professor, ele organizando toda a sala de aula com estes materiais, ele vai tornar o ambiente alfabetizador. E ao envolver os jogos na prática pedagógica, desperta o prazer do aluno estar na escola, além de promover a interação entre os pares. Os jogos, eles podem ser confeccionados pelos próprios professores. Aqui trago algumas imagens que representam os exemplos do material a ser utilizado com os alunos de EJA. Nós temos aqui na primeira imagem fichas para a formação de palavras, letras móveis, fichas com números e um cantinho da leitura. O cantinho da leitura ele é muito usado na educação infantil, porém, ao trazer ele para o ensino de jovens e adultos, pode despertar naquele aluno o gosto pela leitura, o prazer de pegar um livro e folhear. O professor ele pode organizar um cantinho de leitura e colocar à disposição livros dos mais diversos temas. Ele pode organizar algum momento da aula para fazer a leitura com todos sentados uma espécie de roda de conversa, cada aluno pode contar sobre algum livro que leu. Esse momento do cantinho da leitura, ele agrega muito na aprendizagem dos alunos. Agora, falando sobre o papel do educador, neste contexto de alfabetizar e letrar, o educador, ele é mediador no processo de aprendizagem, devendo assim priorizar experiências de vida de cada aluno e auxiliar a transposição de vivências desse conhecimento de vida para o conhecimento letrado. É aquilo que Paulo Freire defende no seu método alfabetizador. Partir do pressuposto da vivência do aluno. Se eu tenho um aluno que é pedreiro, que palavras eu irei trabalhar com ele? Eu vou usar a palavra tijolo, a palavra areia, a palavra cimento, palavras que fazem parte de ano deste aluno. Se eu tenho uma aluna que é costureira, as palavras que eu irei usar são as palavras que fazem parte do cotidiano dela também, né? Palavras que estão ali na vivência, no dia a dia. Seria linha, agulha, alfinete. O professor de EJA, ele tem que ter sensibilidade para compreender o aluno. Ele está trabalhando com um grupo diversificado. Tem diversidade na idade, diversidade cultural, então ele tem que estar preparado para lidar com este cenário. A avaliação é progressiva. O professor ele deve procurar avaliar o aluno como um todo. Ele não deve pedir, olha, escreve tal palavra para mim
Se você errar, é nota zero. Não, ele tem que avaliar além disso. Ele tem que observar o que o aluno conseguiu desenvolver neste período de aprendizagem. Se ele consegue ter diálogo com o próximo, se ele consegue se expressar de maneira clara. São esses os itens que o professor deve avaliar e não ficar preso àquele ensino tradicional. O aluno ele tem que decorar, a aprendizagem, ela tem que ser satisfatória, ela tem que ser prazerosa. Então o professor, ele tem que buscar outros caminhos, não caminhos de testes, de decorar assuntos, decorar temas. Ele tem que avaliar o processo. O professor, portanto, ele deve investigar as práticas sociais que fazem parte do cotidiano do aluno. Então, a partir do momento que o professor ele investiga o que aquele aluno faz, o que está no cotidiano dele, ele vai adequar essas propostas, vai trazer para a sala de aula relacionando com os conteúdos que estão previstos para ser trabalhados. O professor ele deve planejar as ações, visando ensinar para que servem a linguagem escrita e como o aluno pode utilizá-la. O aluno ele tem sempre aquele interesse do por que eu devo aprender determinado tema, determinado assunto. O professor da modalidade do EJA, ele deve explicar a importância. É um meio de comunicação, a linguagem escrita você utiliza quando você vai mandar um e-mail, quando você faz um currículo, quando você deixa um bilhete para alguém. O professor, ele tem que enfatizar essa importância da linguagem escrita. Desenvolver no aluno, através da leitura, interpretação e produção de diferentes gêneros de textos, habilidades de leitura e de escrita. É trazer para a sala de aula os diversos gêneros, os diversos artigos de material escrito, para que o aluno ele tenha contato direto e ele consiga ter a habilidade de ler e de escrever os mais variados tipos de textos. Incentivar o aluno a praticar socialmente a leitura e a escrita, de forma criativa, crítica e transformadora. O professor letrador é aquele que insere no ambiente pedagógico gêneros textuais que são encontrados no cotidiano, como anúncios, fichas de cadastro, receitas, listas, bulas de remédio. Aqui nós temos um exemplo de um anúncio, uma ficha de cadastro, podemos dizer mais uma ficha de gostos, né? Onde o aluno coloca a cor, pode falar qual é a sua cor preferida, a sua fruta, o esporte, o lazer. E do lado nós temos um outro gênero textual, que é uma receita. O professor ele pode apresentar as características que esses textos apresentam, como no exemplo do anúncio. Os anúncios, eles empregam palavras que sensibilizam o aluno ou o leitor, né? Então, o professor ele pode dar o seguinte exemplo: olha, nós temos aqui um anúncio de venda. Quais são as palavras que está sensibilizando o leitor, que está chamando a atenção do leitor? O anúncio é um anúncio do quê? De venda, de compra, de aluguel? Então, o professor ele deve mostrar o papel que as palavras empregam, sensibilizando assim o aluno para que ele possa assimilar. Olha, a palavra vende, então ela está ali, está orientando o leitor. Está vendendo, é diferente de estar alugando. E qual é a diferença? E o professor ele vai trabalhando isso no contexto ali pedagógico. E o aluno, então, poderá descobrir a força que possuem as palavras. Aqui tem uma frase muito conhecida do Paulo Freire, onde ele diz que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Paulo Freire, nesta frase, ele quis
dizer que antes mesmo das pessoas saberem ler e escrever, elas já compreendem, elas leem o mundo nas práticas do cotidiano, como na família, na igreja, no clube, na praça, no grupo de amigos. Ali você está sendo letrado, antes mesmo de ser alfabetizado, porque você tem contato com pessoas que têm os diversos conhecimentos e aquilo vai sendo passado. Então, podemos dizer que de diferentes formas, todos alcançam algum nível de letramento, mesmo aqueles que não são alfabetizados, porque onde eles estão inseridos, eles participam das práticas sociais de letramento. Aqui são algumas referências, grande parte do conteúdo utilizado para fazer esse vídeo sobre alfabetização e letramento foram retirados de uma apostila do Jairo, professor da Universidade São Judas Tadeu, que tem o título, essa apostila, das diferenças de alfabetização e letramento. Alguns artigos, também alguns dados foram coletados do site Brasil Escola. E um outro artigo muito importante que foi usado como referência foi o da Isabel Cristina Alves, onde ela fala sobre os métodos de alfabetização, métodos de ensino e conteúdos da alfabetização. Este é o vídeo de hoje, até o próximo.